De volta com a segunda parte, Plantão 47 especial desse sábado, falando do trabalho infantil. É bom, é importante, né, você que está assistindo o Plantão 47, de repente fazer uma reflexão. Se não tem algum caso, de repente, né, aí na sua casa, né, na casa de um vizinho, na casa de um parente, porque às vezes a André falou uma coisa muito importante aqui. Questão cultural. E às vezes a questão cultural ela acaba passando batida, como se fosse uma coisa da rotina ali da vida da pessoa. Sim. E aí que isso vai acontecendo ali, passando de geração em geração, não é isso? A nossa cultura é muito enraizada com o trabalho infantil, é muito difícil quebrar, né? Se a gente falar para as pessoas mais velhas que o trabalho infantil é ruim, nossa, dá uma briga imensa, né? Então, trazer isso devagar para o cotidiano, a discussão de por que é estabelecida, a regulamentação, sobretudo quem ganha com o trabalho infantil, quem está ganhando. Porque eu penso assim, tem questões de empresas familiares pequenas, tem questões, né, de crianças trabalhando pontuais, mas o maior problema para mim são as grandes corporações, né, o sistema de tráfico de droga que é todo consolidado com criança e adolescente, quem faz o trabalho do tráfico de corre é criança, prostituição infantil. Até a questão de como que a gente está nessa sociedade consumista, né? Sim. Porque aí o adolescente, muitas vezes ele procura esse trabalho porque ele quer estar com o tênis da moda, com o celular da moda. Então, assim, a gente está nessa sociedade de consumo onde o adolescente, ele quer estar nesse lugar também, né, de ter. Então, a gente também precisa colocar, né, para a população, né, como que a gente está construindo esses cuidados e essa proteção. Né? Então, a família, assim, ela não pode validar isso, né? Ela tem que compreender que o seu menino, a sua menina, né, os seus filhos, eles têm os seus direitos garantidos quando eles frequentam a escola, quando eles estão, assim, tendo acesso ao esporte, ao lazer, à cultura. Né? Então, a gente precisa também trazer isso para as nossas famílias. Ô, Carol, você falou a questão da informação também. Né? O fato de nós estarmos aqui hoje debatendo esse tema, de certa forma a informação está chegando até a população, mas como isso é pouco debatido ainda. E para incluir isso no dia a dia ali das famílias, a escola seria um primeiro passo? Colocar isso na cabeça ali da criança, do adolescente? Dentro da metodologia do PET, né, que a gente fala, PET é um apelido, né, Sim. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a gente tem que fazer as campanhas. Então, a gente precisa chegar a essas escolas. É a primeira porta de entrada. É o primeiro passo de vocês? É um primeiro passo. É a escola. Né? E todas as instituições que a gente vai encontrar o adolescente, seja o contraturno escolar, né, porque o nosso adolescente também está. E também, isso aqui que a gente está fazendo aqui, né, mostrar para a população, né, onde a política pública, ela assegura. Né. Então, assim, eu acho que as campanhas, elas têm que entrar com um grande, né, potencial aí de despertar na população e identificar. Eu acho que é através das campanhas que a gente vai poder mobilizar, né, e trazer esse número. A gente precisa agora, né, tá embasado em números para atuação, né, para a gente identificar, por exemplo, será que a zona leste, a zona sul, a zona oeste, qual é o lugar que precisa de políticas públicas da criança e adolescente? Então a gente precisa de números. Né? O que nós temos hoje em termos de políticas públicas e programas sociais, isso ainda não é o suficiente. Falta muito ainda. Eu acho que a gente precisa de um diálogo intersetorial. Eu acredito um pouco nisso. Existe muitas políticas públicas e muitos dispositivos para atuar com a criança e adolescente. Mas eu ainda acho que a gente precisa estar mais em rede, né, assim, para discutir isso. Porque o que eu quero dizer com isso? O PET, ele está alocado, né, assim, para um trabalho dentro da assistência social, junto ao CRASE, junto ao CREAS. Mas ele não é só nosso. Ele é do esporte, ele é da saúde, né? Ele é, assim, um campo, como eu falei, né, ligado por diversos atores. Isso eu acho que a gente precisa estar em consonância, assim, em sintonia mesmo. Sintonia, né? O adolescente, ele não é, ou a criança, ele não é só do conselho tutelar que chega lá. Quer dizer, quando o conselho tutelar aciona os atores, a gente está buscando a garantia dele de acesso às demais políticas. Então, assim, hoje a gente pode talvez identificar qual é a região que precisa de mais assistência enquanto esporte. Então, o que a gente pode promover para esse adolescente, né, de atrativo, que não seja o tráfico, que não seja a prostituição, qual é a política que, de repente, a gente ganha esses meninos, essas meninas. Então, acho que é isso que é a leitura que a gente precisa fazer. Falando de programas sociais, quanto mais, melhor.
Sim, sim, essa soltura, ela é comum, né? A gente, tanto que é o papel do Conselho Tutelar é articular a rede, né? Então, eu entendo que quando o PET começar, a gente precisa, junto com o Conselho Municipal dos Direitos, que é o órgão, né, que aponta a política pública, tentar fazer essa articulação e junção. Eu sinto muita, não acho que o menino está no esporte, talvez não vá trabalhar, porque tem a questão de vulnerabilidade social financeira, né? Mas eu sinto uma lacuna no esporte, no meio público, sabe? Até assim, eu falo sempre do meu filho. Meu filho joga basquete e teve que jogar num clube privado que abriu as portas, né, pro Gui, porque a gente não encontrou aqui em Poços, né, um time de basquete público. Isso não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Um time de basquete, um time de vôlei, então um adolescente com 13 anos, e aquilo para ele é importante, dá identidade, né? Tem significados para o pré-adolescente, para o adolescente estar inserido no esporte. Acontece muito isso com o judô, com o jiu-jitsu, o menino se identifica, né? Ele começa a gostar daquele grupo ali, né? E aí ele não fica tão solto. A outra questão também que me preocupa muito eu tenho falado essa semana do contraturno escolar, né? Porque o governo federal cortou a verba do Mais Educação quase que completamente. Então, o município está sozinho para conseguir garantir a escola em tempo integral. E aí, como que a gente faz, né, com o menino só meio período? Os municípios passando por essa dificuldade tremenda, né? Enorme. Poços é bem grave, porque tinha quase que a totalidade dos meninos de escola pública em idade fundamental no tempo integral. E agora perde toda a verba do Mais Educação, do governo federal. E aí, como que se vira com isso, só com a verba do município, né? É muito complicado. Esses cortes de verbas que nós estamos acompanhando nos últimos tempos também colaborem muito. Muito. Né? Eu acredito que esteja ligado com o crescimento. Esteja ligado a isso diretamente, também. Diretamente. Influencie muito. Sim, sim. E é triste porque como que a escola dá conta, né? A escola já não dá conta do fundamental, né? Do momento ali da educação formal, né? Da grade, ela vai dar conta do contraturno, sem verba, né? Com o professor ganhando o que ganha. Não tem como. André, nós estamos muito atrasados ainda. Sim. Temos muito a evoluir ainda. Sim, em países de primeiro mundo a gente não fala em educação de meio período, não existe. Não existe. Educação é integral por pressuposto, né? O Brasil luta isso e caminha passos lentos para conseguir, e o que eu sou lotada no PMJ, né? Agora eu tô afastada pro conselho, mas o que a gente via no PMJ era um descaso tão grande com a educação integral, que era assim um barracão mesmo. Eu coloco um espaço e coloco as crianças ali. Põe umas carteiras ali. Insalubre, frio, e muitos PMJs a gente teve muito problema, né? Faz um tempo, né? Não foi nessa gestão. Faz um tempo. Sem material nenhum, nem lápis, assim. Quando eu falo sem material, é sem lápis e sem papel. E aí é um lugar para o menino ficar o dia todo. Mas ele não vai ficar. Não tem um atrativo ali. E aí, então, assim, e ainda, na época, tinha o Mais Educação, que tinha o esforço do governo federal. Quando começou a chegar a verba, era bastante verba. Então, conseguia. Tinha jogo, tinha bola, conseguia com material, pagamento de monitor. E agora corta, né? Então, o mínimo que tinha ainda é cortado. Como que a educação faz agora para manter, né? E aí eu acho que é um pouco natural que descambe para aumentar o trabalho infantil, vulnerabilidade social, né? Porque esse menino vai ficar mais em casa, né? Ou na rua. E aí... Carol, você citou aí que tem uma verba, né, anual, mas essa verba provavelmente ela não é suficiente também para realizar um trabalho mais extenso. Porque a verba ela vem nesse sentido preventivo e de mobilização e divulgação, tá? Então ela vem, na verdade, assim, para a gente colocar para a população esse conhecimento, chegar às escolas, às instituições. Então é um caráter um pouco mais preventivo. Né? O que a gente pode, né, pensando dentro da assistência social, dentro da política da assistência social, é assegurar que essa família ela esteja dentro do cadastro único, tendo algum tipo de recurso aí, de transferência de renda. O Bolsa Família, existem casos quando se identifica a situação do trabalho infantil na família, um acréscimo nesse valor do Bolsa Família. Então existe assim, ainda subsídios, né, financeiros de colaboração, né, nesse sentido, né, com a família. E também programas dentro do território, como a Andrea falou, que são os contraturnos, o fortalecimento de vínculo, que é o acompanhamento ali sistemático com essa família, promovendo essa família o empoderamento, a sua autonomia e até mesmo esse esclarecimento, porque muitas vezes a família ela não tem noção, né, do que está acontecendo com esse adolescente, né, do que está acontecendo com essa criança que trabalha. Então, esse movimento também é feito quando você acompanha sistematicamente essa família.
tá? Dentro do seu território. Então, mais do que recursos, eu acho que a gente tem que pensar que a família ela tem que estar, assim, ciente e empoderada do seu fazer de proteção, né? É isso que a gente busca, porque como a gente está vendo, né, vários cortes, né, financeiros, eu acho que a gente também tem que lutar e estar embasado junto com a família no seu empoderamento. O que é a política dentro do SUAS? É a centralidade da família. É a gente dizer que a família dá conta dos seus. Não é a gente tomar a família para nós, não, né? Enquanto poder público. Não, é dizer, família, você tem um aparato social, mas você dá conta dos seus filhos, dos seus entes, né? Então é esse movimento que a gente precisa estar junto com a família. Ô André, você já trabalhou em algum caso assim? Já pegou algum caso de denúncia? De ter que atuar literalmente? O conselho já. Eu, pessoalmente, nunca atuei. É tão pouco, né? É tão pouco que você não... eu não tenho... eu tive um caso, assim. Era um adolescente que trabalhava em uma oficina mecânica, bem novinho. Então, aí tinha muito risco com eletricidade ali. Você foi até o local? Não, o CRAS identificou. E repassou, e a gente chamou esse pai lá. Mas teve outros casos já que chegaram ao conselho. Teve um de trabalho noturno, daí era uma adolescente que tinha vindo de outra cidade, já evadida da escola. Isso foi bem mais grave, porque teve um flagrante mesmo com polícia, né? Daí o dono da empresa chegou a ser conduzido, né? Porque é crime. É crime. É crime, então conduz. Então o proprietário, o empresário, ele é conduzido num caso desse? Sim, é flagrante. No flagrante. Teve um outro, mais recente, que era também de uma empresa familiar, e a adolescente tinha 13 anos, estava trabalhando em padaria, e aí tinha venda de bebida alcoólica, tinha bebida quente, né? Tinha fatiador, daí ela também faltava alguns dias por semana da escola para trabalhar ali na padaria da família. Esse foi mais recente, mas são muito esporádicos, então o que chega na gente sim. ali é a pontinha da pontinha. O que a gente fez uma capacitação em Pouso Alegre, no Ministério do Trabalho, e a gente soube, né, pelo promotor do trabalho da região, que é Pouso Alegre, é a quantidade que tem em lavoura de morango e de café, de famílias que vão com as crianças, e a criança também é absorvida pelo ali grande produtor de café, né, milionário, que se utiliza da mão de obra. Faz vista grossa às vezes, ligado a agrotóxico, tá lá trabalhando com material que pode cortar. Então, Pouso Alegre fiscaliza e andou fazendo a punição mesmo dos grandes produtores rurais aí que usam mão de obra infantil. Isso é muito sério. Sim. Olha só, eu quero falar para você da Oralcim Implantes aqui em Poços de Caldas. É isso mesmo, a Oralcim Implantes chegou. Olha, são mais de 200 clínicas espalhadas por todo o país e agora Poços tem uma aqui na Rua Correia Neto, na área central da cidade. Você que está assistindo o plantão agora, quer mudar o seu sorriso, ligue no 35 3114 0300, 35 3114 0300, fala com a equipe da Oralcim, você vai se surpreender com o atendimento e também com a estrutura da clínica. São mais de 500 metros quadrados, diversos profissionais para bem atendê-los. 35 3114 0300, Oralcim Implantes, mais uma grande parceira aqui do Plantão 47. Quero agradecer a Carol, que participou com a gente nesses dois primeiros blocos. Ô Carol, eu espero, né, que a gente possa voltar a debater esse tema aqui, né, e que a cidade por um todo, o município por um todo possa debater ainda mais esse tema, né, que não caia no esquecimento, que não fique só apenas no mês, na data, mas que esteja no dia a dia de todos. Obrigado pela presença. Eu agradeço, eu acho que é esse o intuito mesmo, né, da gente vir com essa temática, assim, durante o tempo necessário, não só nessa data simbólica, mas assim, trabalhar isso continuamente. Então, assim, eu me mostro muito disponível, né, a estar aqui novamente, falando um pouquinho, quando iniciar esse movimento do diagnóstico das campanhas, eu posso voltar e falar um pouquinho. E é isso, eu acho que é mostrar para a população que a política pública, ela tá junto, ela só funciona se a gente estiver junto da população, né? E é isso, agradeço o seu convite e me mostro disponível aí para os próximos encontros. Obrigado, daqui a pouco a gente volta, a Andréia continua com a gente, daqui a pouco a Larissa, ela é psicóloga, ela vai falar, né, dos efeitos, né? Quais os efeitos, né, que isso, de certa forma, acaba deixando aí como uma marca, né, até negativa no adolescente e na criança. É daqui a pouco no Plantão 47. Até já!